Será projetado em nosso telão o título da reflexão que vamos fazer e também o texto que eu convido você a encontrar para juntos, por alguns instantes, refletirmos na palavra do Senhor. Nestas duas mensagens, semana passada e hoje, estamos atendendo o desafio de refletirmos sobre o tema que está aí, enfrentando os gigantes. Pode passar, próximo. Aí, abra comigo o texto lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, apenas o verso 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, apenas o verso 1, que desde criança, para nós ou aqueles e aquelas que cresceram na igreja, aprendemos a decorar este verso 1. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ao tema que nós queremos refletir com você, irmão, com você, irmã. Ao imitarmos gigantes da fé, revelamos o lugar. A palavra vermelha aí é para destacar mesmo para você. Revelamos o lugar de Jesus em nossa vida. Quando nós nos dispusemos ou nos dispomos a imitar pessoas que nós admiramos, e quando essas pessoas fazem gestos nobres, algo que registra a história por todos os tempos, nessa igreja há pessoas assim, no nosso país há pessoas assim, quem sabe na sua família, e tempos que estamos vivendo com tanta falta de inspiração de pessoas que parece que vivemos tempos tão difíceis, é necessário, irmãos e irmãs, olharmos para aquelas gigantes, aquelas pessoas gigantes que nos desafiam de fato a atitudes nobres. Esse caso é antigo, tem mais de quase 80 anos. Muitas pessoas desse caso ainda estão vivas, mas sem falar em Deus, em momento algum, um gesto nobre, um gigante. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos à Tua presença nesta hora, e por esse instante, ó Pai, mais uma vez, queremos ser inspirados na Tua palavra, por meio do Teu Santo Espírito. Desafia a cada um de nós que aqui está, Senhor, aqueles que acompanham de casa também, que esta palavra, ó Pai, no mover do Teu Santo Espírito, não apenas nos edifique, nos inspire, mas também, ó Pai, nos desafie a escolher e imitar os gigantes que nos têm, ó Deus, ao longo da nossa existência, nos impressionado. Precisamos imitá-los, Senhor. Nosso país está precisando, nosso estado, nossa cidade, quem sabe nossa família, certamente nossa igreja, Senhor, está precisando de outros gigantes para que ela continue, ó Pai, a caminhar, ó Deus, de acordo com o Teu propósito neste lugar. É o que nós te pedimos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Pode passar. Para enfrentarmos gigantes, irmãos e irmãs, nós precisamos de algumas coisas. Muitas poderíamos pensar. Eu listei 3 nessa comparação breve que queremos fazer. Pode passar o próximo. Preparação. A gente se prepara para enfrentar gigantes, irmãos, e na semana passada um pouco falamos disso. E esses gigantes podem ser de alguma forma gigantes positivos. O vídeo que acabamos de ver é um exemplo assim. Quem de nós não gostaria de ter uma atitude como essa? No relato que você viu, não precisa aqui repetir. Mas no final nós choramos. Toda vez que eu vejo este vídeo, eu choro. Porque eu olho para os meus 50 anos de vida e muitas vezes achando que fiz alguma coisa, e olha que sou pastor há muitos anos, saí de casa ainda menino para servir o reino de Deus, e às vezes me pego como que vaidosamente achando que já fiz alguma coisa para o reino de Deus. E olha que é uma honra ser pastor. Mas quando a gente olha para atitudes assim, não sei você, mas eu mesmo falei, eu não fui nada, absolutamente nada. Talvez porque não coloquei o primeiro ponto para imitar gigante, que é chamado de preparação na minha forma de entender. Preparação.
E por que preparação? Você aceita o desafio de imitar um gigante? Detalhe, gigantes não nascem grandes. Assim como você, como qualquer ser humano, nasce bebê, muito pequeno, sobretudo humano. Porque se você for ler a história dos dinossauros, o bebê dinossauro já nasceu grande, porque a sua mãe era grande. Mas estamos falando de humanos. Irmãos e irmãs, quando Deus toca no nosso coração e coloca ao nosso lado ou em nossa história um gigante para ser imitado, e você se acha pequeno, ou como ele disse, impossível, difícil, então a palavra para você é: você precisa se preparar. Se você gostaria de viver coisas grandes com Deus, como ser humano que você é, com o tempo de vida que você ainda tem, você precisa se preparar. Quer um exemplo prático? Muitos aqui na idade avançada, para retribuir um pequeno gesto do que recebeu daquele homem, decidiram, depois de aposentados, irmãos e irmãs, aposentados, pelo menos 2 vezes por semana, voluntariamente trabalhar num asilo, num hospital, numa creche. Por isso nós precisamos refletir sobre o tema: imitar gigantes, irmãos e irmãs, é para qualquer um de nós. Sobretudo quando Deus toca no nosso coração e nos coloca a esta reflexão: o que eu fiz na minha vida ou com a minha vida até aqui? Realizei muitas coisas, como por exemplo Eclesiastes capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, Salomão já idoso, fazendo uma reflexão da sua vida. Ora, pois, perdi tempo com tantas coisas que ele chama de vento passageiro, uma nuvem passageira, e se eu pudesse, capítulo 12, voltar ao tempo. E eu quero dizer para você, irmão, que está aqui com 70, com 80 anos me ouvindo, ainda há tempo, não que você não tenha feito coisas grandes, mas ainda há tempo de você servir. Basta você se preparar. Eu quero, pastor, eu quero fazer. Quero retribuir um pouco mais do muito que recebi de Deus, dos gigantes que Deus colocou na minha vida. E para isso você pode se preparar. Primeiro elemento da preparação é renúncia. Encontrar espaço na sua agenda ainda em janeiro, já iniciando fevereiro, encontrar um espaço na sua agenda para você dizer para você mesmo: não, eu vou me preparar porque este ano eu quero fazer mais para retribuir a Deus o que já recebi até aqui. Voluntariado. Eu quero servir mais. Não vou dizer para você, por exemplo, orar por pessoas presidiárias. Mas tem alguém para indicar para você, se você quiser ouvir sobre esse ministério, de corresponder com cartas evangelizando presidiários. Tenho pelo menos 2 pessoas para indicar. Pode passar o próximo. Disciplina. Sabe por que disciplina? Irmãos, nós organizamos a nossa vida, a nossa agenda, a nossa existência humana de tal forma que ela fica automática. Nós temos facilidade de tornar a nossa vida automática, repetindo sempre as mesmas coisas: ganhar dinheiro, trabalhar e comprar e fazer isso, aquilo, outro, cuidar dos filhos, cuidar da esposa, do esposo, da igreja e disso, daquilo, outro. A vida fica como que uma rotina. E quando por alguma razão a gente é desafiada a mudar essa rotina, em seguida, já falamos isso aqui o ano passado, por exemplo, o cérebro vai dizer para você: não, para com isso, porque o cérebro precisa fazer uma coisa além do que ele está fazendo. Porque todo dia, matematicamente ou automaticamente, o cérebro te lembra a fazer as coisas que você sempre faz. E quando você sai da rotina, o seu cérebro meio que dá uma travadinha: opa, pera lá, isso não está aqui, deixa eu procurar. Ele vai encontrar lá no inconsciente, traz para cá, então coloca de volta ali aquela atitude nova. É aqui, gente, é aqui. Atitude nova. E qual é essa atitude nova? Olha, eu preciso de disciplina para fazer algo diferente na minha vida. Então, preparação, disciplina, por quê? Porque vai chegar o momento, e é muito rápido, talvez na primeira semana que você mudou de atitude, você vai dizer assim: o que eu fiz? Se você não tiver disciplina, você vai parar. Próximo. Eu coloquei em destaque para você observar: consciência. E a consciência espiritual. Com é estar dentro, fazer parte de. E ciência é o quê? É adquirir conhecimento, saber do que está acontecendo.
Consciência espiritual. Por que isso é importante, pastor? Porque você não pode perder aquilo que é o fundamento da sua fé. Jesus Cristo mudou a sua vida e o Espírito Santo habita o seu coração, portanto você é selado no Espírito Santo, você tem consciência disso. E tendo consciência disso, você sabe que é chamado para imitar gigantes. Você sabe que é chamado. Eu tenho certeza que essa história real emocionou você. Não tem como você não se emocionar. É impossível. Talvez se você não se emocionou, é porque você acha que, será que foi um gesto nobre? A frase feita é salvar uma criança, ou salvar um ser humano é salvar a humanidade. Imagine salvar 667. Percebe que a nossa vida pode parecer tão insípida, discreta, meio que sem graça, porque nós passamos o tempo todo da nossa vida preocupados com nós mesmos. Na nossa agenda do primeiro ano, do segundo, do terceiro e, no meu caso, 50 anos, parece que nunca há espaço para cuidar de mais alguém a não ser a minha família, a não ser cuidar das minhas coisas. Será que eu estou imitando gigantes? Ou será que eu estou simplesmente, como diz o caipira na minha terra, cuidando da minha vida? Pense nisso, pode passar e vamos voltar ao nosso tema para esse texto que está, aliás, esse texto e também o título que está aí diante dos nossos olhos. Há uma pequena cena, os mais jovens certamente conhecem de cor, ou pelo menos de memória muito boa daquela pequena cena de um filme, dos filmes do Homem-Aranha, quando ele está se transformando, no Homem-Aranha, ainda o ser humano sem grandes forças, habilidades, e o ser humano com habilidade. Ele chega em casa cansado, o jovem, e aí ele morava com os tios, ele sobe para o quarto, e aí deita muito cansado e apaga. Quando ele acorda meio que ainda, dormindo, acordado e tal, e aí ele olha, ele usava óculos, e aí ele pega e coloca os óculos. É uma cena, Guilherme, bastante curiosa. Quando ele coloca os óculos, fica embaçada a sua visão. Estranho, porque é o contrário, Para quem precisa de óculos, se eu pego, por exemplo, um texto aqui, se eu tirar os óculos, por maior que seja a letra, eu já não enxergo mais nada. Você coloca os óculos, olha o milagre, Que coisa boa. Com ele foi o contrário, Marcelo. Quando ele coloca os óculos, embaça tudo. Ele tira os óculos, uma visão perfeita. Uma ilustração quero fazer com aquela cena. Cosmovisão cristã. Uma das coisas mais belas, Sandra, da vida cristã, é quando Paulo disse, eu tenho a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Uma das marcas da conversão, irmãos e irmãs, é o quê? Ter a mente de Cristo. Falamos aqui consciência espiritual. Isso é maravilhoso e ao mesmo tempo nos incomoda, presbítero Milton, o tempo todo. Sabe por quê? Porque todo momento que você é chamado, é desafiado a imitar gigantes, a imitar Cristo, você tem consciência disso. E toda vez que você é imitado, aliás, desafiado a imitar gigantes, a reproduzir aquilo que faz sentido para a existência humana, na igreja, fora dela, é a mente de Cristo trabalhando em você. É uma das marcas da fé cristã. Então, você é capaz de ver o momento, de ouvir o momento, de perceber o momento que Deus está te desafiando. Olha, dá um passo a mais, preocupe-se um pouco mais além de você mesmo, dos seus que são importantes, das suas coisas. Começamos então a sermos desafiados. E quando a gente olha para a obra pronta de um gigante que começa criança e se torna gigante, a gente, para desculpa, sempre diz, mas eu jamais vou conseguir fazer uma coisa dessa. É como matemática, Dona Vasti. É um dia de cada vez. Quando nós aceitamos desafios do voluntariado, Ruth e Paulo, é assim. Primeiro dia você vai voltar em casa, imagina passar o dia inteiro no hospital. Voluntariado, trabalhar 8 horas, com alegria, com disposição.
Pastor, mas eu não sou enfermeiro. E quem falou que precisa ser enfermeiro? Voluntário. Passar 8 horas por dia no hospital, por exemplo, visitando os pacientes, lendo o texto bíblico. Você cantando com as pessoas. Eu já fiz isso, olha que eu não sou cantor. Um dia de cada vez. Primeiro dia vai ser muito difícil, e o cérebro vai dizer para você, o que você foi aprontar? Para com isso. Disciplina. Não. Semana que vem eu vou voltar. E na outra você volta, Regiane. E na outra você volta. Depois já passou um primeiro mês, passou o segundo, passou um ano, e daqui 10 anos você começa a receber cartas na sua casa, que você não imaginava, como esse homem. Olha, aquela oração que você fez no meu quarto salvou a minha vida. Percebe, irmãos e irmãs? Precisamos sair dessa rotina, que muitas vezes a nossa maior preocupação é exatamente essa. Eu, minha casa, minha família, tudo meu o tempo todo. Por isso nós não somos capazes de imitar gigantes, porque a gente acha que é pequeno, que é incapaz, que não terá condições. Eu vou dizer para você, nós temos a mente de Cristo e você tem também, amém? Ele te chama e Ele vai te habilitar. Ele só não vai te empurrar para a obra. Não, Ele não te empurra para a obra. O Espírito Santo toca no seu coração. E quando você diz não, tem certeza, você sente no coração, poxa vida, eu não sou um bom humano. Eu poderia fazer algo, além de cuidar de mim mesmo e da minha casa. Abra comigo um texto, eu vou dizer para você, porque nós podemos ser gigantes, não por vaidade nossa, mas para atender o mandado do Senhor. Ezequiel 37, você conhece o texto. Somos chamados, irmãos, irmãs, para sermos gigantes, porque a obra que Deus tem para cada um de nós requer de nós desafio, entrega, confiança e, sobretudo, fé. Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37, eu vou ler para você do verso 1 ao verso 4, depois pular verso 7 e depois o verso 10. Você encontrou Ezequiel 37? Amém? Verso 1, veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Presta atenção, para um pouquinho, olha aqui. Você vai ler essa história 10 vezes, 1000 vezes e você vai estar diante de um milagre. E milagre é o seguinte, você acredita, confia ou não. E nós que cremos em milagres, nós não cremos porque esperamos sinal. Sabe por que nós cremos em milagres? Porque quem fez a promessa e quem diz que vai fazer proezas é fiel. Então nós não cremos em sinais, nós cremos em Deus que faz milagres. Então ele levanta o profeta e fala, olha, vai até a tal lugar e vai lá, hoje iríamos, um cemitério. Você acredita que aqueles ossos poderão tornar-se ali um grande exército de soldados? Ele responde, olha, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Mudando de assunto, falando o mesmo assunto. Quando Jesus ressurreto vem andando na beira da praia, encontra os pescadores, na verdade os discípulos que voltaram a ser pescadores, Pedro, Tiago e João, estavam depois de frustrados e decepcionados, achando que Jesus tinha terminado no túmulo. Volta Jesus ressurreto, eles tinham passado a noite toda pescando sem nada apanhar. E Pedro, Edmilson, ouve a voz de Jesus, lançai as redes. Pedro diz assim a Jesus, olha, passamos aqui a noite toda e nada apanhamos, mas sob a tua palavra nós lançaremos as redes. Porque o milagre não espera se você confia ou não, é o propósito que Deus tem para fazer. A sua função é orar. Se Deus tem te desafiado para algo grande, não é você quem vai fazer, você é apenas um instrumento que Deus quer usar.
Não importa a idade, não importa a sua formação, não importa quem você é, porque Deus vai honrar o seu nome por meio do seu voluntariado. Então, continua o texto, verso 7. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Deus deu a ordem, como está dando para você nesta noite. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Verso 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, portanto a vida entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Por isso, irmãos, irmãs, nós somos chamados a desafiar, aliás, a imitar gigantes. Gigantes deixam colunas, anões, e aqui não é literalmente falando, é um uso simbólico, anões deixam ruínas. Essa igreja tem colunas, gigantes que passaram aqui, nesses 70 anos, desde o tempo de organização, aliás, de congregação, 61 de igreja organizada, mas mais de 70 desde quando começou a sua obra. Na história dessa igreja, na memória de vocês, Deus levantou neste lugar alguns gigantes. Mas ouso dizer para vocês, irmãos e irmãs, e vocês sabem disso, na sua maioria foram anões. Alguns que deixaram ruínas, e outros que não fizeram diferença nenhuma. Por quê? Porque passaram o tempo todo da sua vida preocupados consigo mesmos, com as suas coisas, com as suas famílias, com os seus filhos, sempre as coisas que lhe eram pessoais e particulares. Por isso, irmãos e irmãs, nós estamos sendo nesta igreja, no tempo que eu estiver aqui, no meu coração tem sentido isso, o tempo que eu estiver aqui, não sei por quanto tempo, a minha função é essa: desafiar a cada um de vocês a olhar para a história dessa igreja e ver os gigantes que Deus colocou neste lugar. E desculpe a expressão, não percam tempo com os anões. Aqueles que passaram o seu tempo e nada deixaram, nada construíram. São situações assim, irmãos e irmãs, que vão fazer a diferença. Esta semana, visitando uma irmã querida dessa igreja, não tive como não chorar de ouvir o depoimento daquela mulher, membro dessa igreja, há mais de 60 anos. E mais emocionado fiquei quando ela foi contar a história da dona Iracilda. Você conhece a dona Iracilda? Gigante dessa igreja. Irmãos e irmãs, eu fico pensando, com uma história maravilhosa dessa, por que a gente perde tempo com os anões da igreja? Mulher de oração, que abria sua casa, todo mundo que vinha de Minas, parece que a regra era, tem que passar um tempo primeiro na minha casa. Enquanto ela abençoava, enquanto ela orava, mostrava a direção. Tem nesta igreja, na história dessa igreja, muitos gigantes que precisam, irmãos e irmãs, ser imitados. Precisam ser imitados. E a gente, o tempo todo, não posso, não consigo, não dou conta, não é para mim. Eis aí os jovens, deixai-os agir, dizia Eduardo Carlos Pereira. Mas depois de ter se tornado um gigante, Eduardo Carlos Pereira disse essa frase histórica: eis aí os jovens, deixai-os agir. Mas os jovens precisam de nós, adultos, para que sejamos a eles, esses gigantes que devem ser imitados. Poderia falar desse tema, irmãos e irmãs, porque meu coração está fervendo a noite toda. Eu tenho os meus gigantes, as pessoas que me inspiraram, que por graça de Deus, mas usando essas pessoas, é que eu cheguei até aqui, como vocês sabem. Já tentei, planejei muitas vezes parar, com as decepções da vida, do ministério, o cansaço, as lágrimas, mas quando eu olho, Laodiceia, para aqueles gigantes, eu fico pensando, como será de mim? O que será de mim
Com que capacidade eu iria parar, interromper essa obra, quando eu olho para trás, se Deus levantou gigantes, abençoando a minha vida, e eu não tenho coragem, não dá para parar, principalmente sendo ainda um menino que sou. Você gostou, né? Com 50 anos eu falando que sou um menino. Pois é, queridos irmãos, é isso que o apóstolo Paulo disse, seu Maurício, aliás, Maurícios, né? Os dois, quando disse, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Por isso, o presbítero Denilson, que no final da vida desse grande homem chamado apóstolo Paulo, ele foi capaz de dizer isso, não por vaidade. Lendo os textos de Paulo, a gente vai saber por que ele diz aquilo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Um gigante na fé. Um gigante na fé. Que deixou as colunas da fé cristã, que até hoje balizam a igreja de Cristo na terra. São esses gigantes, irmãos e irmãs, que nós temos de imitar. Abra comigo o texto em Atos, capítulo 13. Ai de mim, se não pregar o Evangelho, disse o gigante apóstolo Paulo. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Abra comigo Atos, capítulo 13. No capítulo 13, eu vou ler para você do verso 1 ao verso de número 5. Atos, capítulo 13, verso 1 ao verso 5. Veja, quando nós falamos ter a mente de Cristo, consciência espiritual, ter certeza no coração de que Deus está te chamando e você adiando, Ele chama e você sabe que Ele te chama. Então diz assim o texto, capítulo 13 de Atos, verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, aliás, fazer uma aspa aqui, ou uma pausa. Barnabé, e a Bíblia fala muito, Atos fala muito desse homem. Há uma canção maravilhosa sobre Barnabé, que você, igreja, conhece. Barnabé era um homem de muitas posses. Selma, ele foi capaz de abrir mão dessas posses para abençoar, eu diria assim, para financiar o começo da igreja primitiva. Era um homem de posses, abre mão de tudo e vai ver como o quê? Como alguém que está ali genuinamente dando os primeiros passos na fé. Irmãos e irmãs, Barnabé com essa atitude será mais tarde um mestre espiritual de nada mais, nada menos que o próprio apóstolo Paulo. Um mestre que Paulo teve na sua vida chamou-se Barnabé. O que Paulo foi no seu ministério aprendeu com Barnabé. Porque Paulo passou, Edmilson, a imitar gigantes. Barnabé era o gigante espiritual que Paulo precisava na sua vida. Quem é o gigante espiritual que você tem seguido de perto? Quem te inspira na história dessa igreja a ser um gigante também? Porque Deus tem tombado nesse lugar os gigantes, mas Ele quer levantar outros. Por que não você? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herades, o tetrarca, e o que? Saulo, mais tarde Paulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, o que? Os despediram. Primeira viagem missionária. O Espírito Santo toca no coração deles, eles se sentem, Claudinei, chamados, e nada mais os impediu. Vamos, porque o Senhor está chamando. A gente sempre acha, dona Débora, que ministério missionário é aquele profissional, ou seja, o que larga tudo e vai. Como Eliezer na Bolívia. Sim, aquele é o modelo, mas vou dizer para você, não o único. Deus te chama para ser missionário lá onde você está, e você sabe que Ele te chama. Deus tem me dado o privilégio de ser pastor sem ser pastor em Diadema.
O Estado é laico e lá eu não fico pregando e ensinando o Evangelho para os alunos do EJA, na escola pública. Não. Mas o jeito de ser, de falar, e hoje com as redes sociais, porque é impossível. As pessoas te conhecem. Com um mês de rede pública já sabiam que eu sou pastor. E hoje, alguns, ontem mesmo, já me reconhecem como pastor. Já pedem oração. Então você sabe que é possível ser um missionário, fazer a obra aonde você estiver. Deus não está dizendo para você, larga tudo e vai ser missionário. Não. Quando Ele quer isso, Ele vai fazer. Mas a maioria de vocês, Deus está falando, olha, simplesmente lance a semente, comece a orar, assim como a dona Iracilda, há mais de 70 anos nesse lugar, abra a sua casa, chama a gente, vai ler a palavra com essas pessoas, ora com elas, espera o milagre, porque vai acontecer. Irmãos, essa mensagem é o beabá da fé cristã. É o beabá da fé cristã. Por isso, quando nós escolhemos e somos desafiados a imitar gigantes, nós estamos dizendo, Leila, qual é o lugar de Jesus na nossa vida? Quando você escolhe, se prepara, disciplina e tem consciência espiritual de imitar gigantes, você está dizendo para as pessoas, não por vaidade, mas por testemunho, olha, o lugar de Jesus na minha vida é o que? É da centralidade. Nada na minha vida é feito, pensado ou falado sem antes Jesus estar à frente. Começa a fazer isso. Você vai perceber que Deus está te usando. E quando Deus usa os seus escolhidos, ouça a igreja, os frutos começam a chegar. Amém? Os frutos começam a chegar. Atos 28, já que você está em Atos 28. E não esqueça do versículo que Paulo, você conhece, mas é hora de sempre lembrá-lo. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Então Paulo, depois da viagem, que vocês sabem, aquela viagem a Malta, depois de vários dias e dias sofrendo no mar, o navio veio a naufragar, e aquelas pessoas, por muito pouco, não tiveram as suas vidas perdidas. Então eles se acham numa ilha. E aí, uma família daquela ilha ancorou, e pelo menos deu ali, dona Iracilda, deu abrigo para aquelas pessoas, e dentre elas estava quem? Saulo, ou aliás, o apóstolo Paulo. Se fosse eu, ou se fosse você no lugar daquele, o que você iria fazer? Você ia estar reclamando da viagem, reclamando de Deus que deixou o navio naufragar, reclamando das condições. Então, um crente que só pensa nele o tempo todo, aos 50, aos 60, aos 70, aos 80, aos 80 anos, ele vai estar reclamando daquilo que Deus não fez ainda na vida dele. E quando você age assim, ou quando nós agimos assim, o tempo todo preocupados com nós mesmos ou conosco mesmo, sabe o que acontece? Nós estamos imitando anões, que sempre deixam ruínas. E ruínas mostram desolação, vergonha, e deve ser esquecida, nunca imitada. Imite gigantes, querido, que está me ouvindo aqui nesta hora, imite gigantes, e nesta igreja há muitos para você imitar, amém? Está fraco, amém? Amém? É isso. Há muitos nesta igreja para serem imitados. 28, versos 7, 8 e 9. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e orando, olha que coisa linda, igreja, impôs sobre eles as mãos, e aquele homem foi curado. Verso 9, à vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Lembra que eu falei há pouco que é um de cada vez? Gigantes, Marcial, nascem bebês, eles não nascem gigantes.
É assim que a obra é feita. Você começa com um, depois aquele um, e mais outro, e mais outro. Daqui a pouco você terá 10, 20, 30 filhos na fé. Porque um vai dizendo para o outro onde ele foi abençoado. Um vai dizer assim: eu fui curado na casa do presbítero Helvig, que orou por mim, abriu a sua casa, me abençoou, e ele conta esse testemunho na sua casa. O outro vai querer, vai lá também, e depois vai mais um outro, e vai mais um outro, e de dentro da sua casa está ali você fazendo a obra. Porque é assim, irmãos. Sabe por que é assim? Porque é assim no Evangelho, e é assim na história dessa igreja. E se você duvida, basta ler os livros de Atas que estão ali no armário, presbítera Jaqueline. Está tudo lá. As casas que foram abertas, as famílias que se dispuseram e passaram a imitar gigantes, e com o tempo se tornaram também gigantes na fé. Vamos terminar? Abra comigo o texto, 1 de Timóteo, capítulo 6. 1 de Timóteo, no capítulo 6, eu vou ler, vou pedir para você acompanhar a partir do verso também de número 6. Você encontrou 1 de Timóteo, também escrito por Paulo? Amém? Capítulo 6, a partir do verso de número 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Olha só, o que dá lucro? Já que o ser humano o tempo todo sempre tão preocupado com o dinheiro, o que dá lucro? Você fala, investir na Americanas. Não dá mais lucro. O que dá lucro? Comprar moeda eletrônica, Bitcoin, também não dá lucro. Investir no agronegócio, comprar boi, também não dá lucro. Dá para quem já tem, já está há muito tempo. Então você pergunta para o apóstolo Paulo: Paulo, grande homem de Deus, eu quero te imitar, o que dá lucro? Ele fala: sabe o que dá lucro? É a piedade. A piedade dá lucro, verso 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o que? Com contentamento. Olha, eu estou contente, Paulo escreve isso em Efésios 4. Em toda e qualquer situação, porque com Jesus você está contente o tempo todo. Não está não? Não está não? Está. Verso 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens, o quê? Na ruína e na perdição. Nunca tem tempo para Deus. Imitam os anões da sua volta, porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E alguns dessa cobiça se desviaram à fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Quais? De achar que tudo na vida é dinheiro. Você nunca tem tempo para o outro, porque a prioridade da sua vida é você, os seus filhos, as suas coisas, as coisas que são importantes. E tem gente com 80 anos ainda preocupado com essas coisas. Tem. Nunca conseguiu ser um voluntário. Nunca conseguiu voluntariamente ler a Bíblia para alguém. E se está nesse nível, dona Débora, talvez não lê a Bíblia nem para si mesmo, né? Nunca tem tempo para servir a Deus. Quando eu falo da dona Débora, vocês já conhecem, né? Não é que é o caso dela, é para despertar a atenção de todos vocês. Vocês sabem disso. Por quê? Sempre preocupado com o seu próprio umbigo, como dizem, né, as pessoas mais idosas que nos orientaram assim. Quais são os gigantes que você tem separado para imitar? O dinheiro, e aqui vou terminar, infelizmente é o gigante que a gente está sempre querendo imitar.
Se você tem 100 mil, você precisa de 200. Se você tem 200, você precisa de 300. Se você tem uma casa, você precisa da segunda. Se você tem a segunda, você precisa da terceira. Percebe? É assim aos 20 anos, é assim aos 30, aos 40, talvez a pessoa aos 80 anos ainda está preocupada com o dinheiro. Paulo diz para o jovem Timóteo: não se ocupe destas coisas. Verso 11: foge, homem de Deus, dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitos testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. E aí o 14, que guardes o mandamento que imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. E Timóteo também vai se tornar um gigante na fé, porque entendeu o conselho do apóstolo Paulo: sede meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Por isso, irmãos, irmãs, é o início de um ano, ou de mais um ano, permitindo Deus, sendo eu o pastor de vocês. A minha tarefa aqui é pegar a palavra do Senhor, e faço isso com paixão e fé, mas dando um passo a mais, conhecendo um pouco mais a história dessa igreja, os desafios que ela tem pela frente. Deus está chamando a cada um de vocês, não importando a idade que você tem. Talvez ainda há tempo de você deixar o seu nome registrado nos livros de atas dessa igreja, para daqui 30 anos, o pastor de daqui 30 anos, o futuro pastor que Deus levantar nesse lugar, daqui 30 anos, esteja mencionando o seu nome. Ou daqui 50 anos, já imaginou, presbítera Lilian? Daqui 50 anos, um pastor falando: olha, nesta igreja teve uma ministra de louvor que ficou 30 anos, 40 anos dirigindo louvor. Já imaginou isso? Já está por aí, né? Mas como você é novinha ainda, tem muita lenha para queimar. É isso. Ela poderia estar resumida aos seus filhos lindos e que tem tanta coisa para fazer. Família grande, trabalha de manhã, tarde e noite como professora. Tente imaginar, está ali ainda jovem. Agora estou levantando a bola para você, né, presbítero? Jovem ainda, poderia estar cuidando da sua vida, dos seus filhos, do seu marido. Trabalha na escola de manhã, tarde e noite, de segunda a sexta, sábado uma casa inteira, marido, filhos para cuidar, e domingo está aqui todo santo domingo. Chega mais cedo, 4h30, 5h, ministra o louvor, ensaia o louvor, cuida de gente. E daqui 50 anos essa igreja puder dar o testemunho: olha, mais uma gigante aqui chamada Lilian. É assim, irmãos, um dia após o outro, um domingo após o outro. Mas quantos? Não posso, não dou conta, não tem tempo, não é para mim. Por isso, irmãos e irmãs, a minha função, a minha tarefa aqui é fazer com que você, igreja, enxergue o seu lindo passado, a sua história de conquista e glórias nesse lugar. Mas a história não terminou aqui. Que Deus assim, irmãos e irmãs, nos abençoe em nome de Jesus.